Quando alguém falou pra você assim, que tal a gente ficar na frente das câmeras e fazer alguma coisa diferente? Eu sempre gostei de ser repórter. Eu venho de uma família de educadores. E a educação, o conhecimento é uma coisa muito séria para mim, eu valorizo muito. Não interessa a Selic se você não entende por que a taxa Selic vai afetar a sua vida. Eu não sei nem o que é taxa Selic, olha só. Nossa entrevistada de hoje é aquela que dá as notícias que mais impactam a nossa vida. Do preço do açaí ao reajuste do aluguel. Inclusive, eu vou até economizar um pouquinho nas palavras aqui. Ela é jornalista especialista em economia e está atualmente no grupo Bandeirantes. Juliana Rosa, muito prazer e seja muito bem-vinda também, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Estava falando para você que é muito estranho, né, ser entrevistado, porque o jornalista normalmente entrevista, né? E o foco da notícia normalmente está fora, né? Não somos nós, mas vamos lá. Eu percebi que você é um pouco tímida assim. Você tá nervosa? Tá aqui? Não estou nervosa, tá tranquila, não. Né? Tá tranquilo, mas muito é bem. porque é uma situação nova. E você tá bem? Tá feliz ali na Band? Tô feliz. É? 20 anos, né, de Globo, muito tempo, né? É bastante, eu né? cresci ali dentro na Globo, né? Aliás, foi ali que você começou a ser apresentadora, né? Sim. Você começou como estagiária e depois virou apresentadora. Dessas estagiário funções... não, comecei como trainee. Como trainee, desculpa. Era um editor sênior já o nome, não era nem trainee, já era um acima. É porque eu comecei nova, viu? Eu não sou tão nova, não. Não, mas eu não falei nada, calma, fica tranquila. Mas ali, me fala esse negócio, quando alguém falou pra você assim, que tal a gente ficar na frente das câmeras e fazer alguma coisa diferente? O que você achou dessa hora? Então, eu sempre gostei de ser repórter. Então, independente de televisão ou rádio, jornal, eu comecei em rádio, na Rádio Tupi. Rádio Tupi, exato. E uma rádio popular, e depois fui para jornal, fui para o Jornal do Comércio, e depois que eu fui para a Globo News. Antes ainda passei pela internet, teve um boom de internet. Então, assim, eu estava já acostumada a ser repórter, independente do formato. Uhum. Se eu estava na rádio, eu gostava de ser repórter, de estar no front da notícia, de estar contando uma história, de poder traduzir aquilo que estava acontecendo no momento. Então, foi uma coisa muito natural. Quando eu cheguei na TV, era para ser editora de economia do Conta Corrente. E aos poucos eu fui gravando matérias que eu não aparecia, mas que eu gostava sempre de ir para a rua. Uhum. Eu queria estar na rua, não só na redação. Então, esse era um desejo meu de estar acompanhando as coisas, né? Nunca fiquei só na redação. Então foi uma coisa natural, aos poucos já estava na rua e aí eu trazia meu próprio material e aí acabei indo para o vídeo e foi muito natural, assim, não imaginei, eu quero ser repórter de vídeo, não. Até hoje eu imagino isso. Foi acontecendo, assim, né? Igual a música, deixa acontecer naturalmente. Eu gosto de ser jornalista, independente de qual mídia eu esteja. Certo. Dessas funções todas, o que você prefere hoje, apresentar ou cantar? Cantar? Porque eu sei que você, nas redes sociais, você é uma amante da MPB aí, você canta bastante. Não, eu engano, porque meu marido é artista, ele é cantor, compositor, produtor, historiador, Caramba. E eu sou uma mera coadjuvante, só nessa parte artística, sou péssima. Né? Mas é uma curiosa, né? Bem. Eu gosto de estudar, de aprender, como qualquer bom jornalista, né? Mas cantar é só uma brincadeira que a gente faz durante algumas lives que a gente faz juntos, mas enfim, só tem que botar um tampão assim que é um desafio. Não é verdade. Mas você sabe que como economista, você deve receber toda hora uma enxurrada de perguntas. Mas tem uma pergunta que deve te encher muito o saco, não é? Qual que é? Aonde que eu invisto? Essa? É a que eu mais ouço. Não é o preço do dólar não, né? Também é. Mas onde que eu invisto é mais. E é engraçado isso, né? Porque eu sou jornalista, não sou economista. E eu sou jornalista mais focada em macroeconomia e não microeconomia. São áreas diferentes. Totalmente. E muita gente não entende isso. Eu falo é que nem médico, né? Tem o cardiologista, tem o otorrinolaringologista, sei lá, tem o ginecologista. E a área de macroeconomia é uma área de estudo diferente da microeconomia. Uhum. Então, quando eu fui trabalhar no Conta Corrente como apresentadora, eu acabei desenvolvendo mais essa outra parte da microeconomia, porque elas conversavam muito junto. E foi uma delícia, na verdade, começar a estudar mais a microeconomia, porque o segredo, assim, para mim,
trazer as duas coisas juntas, né? É a macro e a micro, né? Não interessa a Selic se você não entende por que a taxa Selic vai afetar a sua vida, o seu dia a dia. Então, eu tô sempre com macro e micro na mesma frase. Eu não sei nem o que é taxa Selic, olha só. Porque todo dia tem uma coisa nova aparecendo, né? Agora tem... eu ia falar agora, Bitcoin, já tem há um tempo, né? Mas agora a gente tem aquele NFTs, né? Que são aquelas imagens que as pessoas ficam vendendo. O Neymar comprou uma por milhões, né? Agora, uma coisa que eu acho muito importante sempre, e falo muito isso, inclusive no ar, na TV, eu acho que isso é um marco do meu trabalho. Eu venho de uma família de educadores. E a educação, o conhecimento é uma coisa muito séria para mim, eu valorizo muito. Então, o fato de eu não ser economista e ser jornalista, eu não tenho vergonha de falar, olha, isso eu não sei, ou eu não apurei, não tive tempo, a gente não tem como saber tudo, né? Você está falando dessa coisa da imagem e tal, se me pedir para explicar uma coisa muito específica, talvez eu não tenha estudado ainda, né? Não está sabendo desse negócio do Neymar? Estou sabendo, mas se me pedir para explicar muito, não é uma coisa que eu domino. Não, mas imagina. Né? Não, e o que eu acho interessante é que as pessoas acham que a gente, né, tem que saber tudo, e a gente não é o estudioso do assunto, a gente é um jornalista. Então a gente sabe qual é a pergunta, muitas vezes a gente não sabe qual é a resposta. E eu gosto de compartilhar o conhecimento dos especialistas. Então, eu valorizo muito as fontes, os estudos, e isso é algo que marca muito e sempre marcou o meu trabalho. Engraçado que eu não escolhi economia, e eu acho que esse desejo de compartilhar conhecimento acabou me levando para essa área de economia, porque eu comecei na Rádio Tupi, era uma rádio popular, ainda existe, né? E eu sempre gostei de coisas que às vezes eram muito complexas. Eu falava, não, mas deixa que eu explico isso. Deixa que eu apuro isso. E acabei indo para a economia porque era uma área mais árida e mais difícil. Normalmente as pessoas não queriam. E eu achava interessante. Não, eu quero entender como é que funciona isso, a Selic. E a economia está tão no nosso dia a dia, né, que quando você começa a entender, é muito bacana. Você fala, nossa, como que isso pode me gerar uma independência financeira, pessoal, né, de trabalho. E acabou me levando para a economia esse desejo de aprender e traduzir e compartilhar o conhecimento. Olha que legal, esse negócio parece muito complexo, mas não é, né? Olha que eu apurei. Vai desamarrando, né? Você vai desamarrando, né? Exato. E eu fui crescendo nessa área. Eu queria um pouco nessa linha do que você está falando sobre dados, sobre fonte, você ir apurar. Eu até compartilhei um pouco com você, um pouco da nossa pauta de hoje, e eu queria perguntar uma coisa que eu não sei se você tem essa percepção, ou se você nunca se importou também com isso, porque talvez não seja tão relevante para você, mas você sente que a sua área ela tem um certo machismo? Ah, sim. Qualquer lugar que tenha uma atividade assim com muitos homens, é muito normal você perceber que você é minoria e que, hoje menos, né? Mas quando eu comecei a cobrir economia, 20 anos atrás, era desconfortável, assim, eu chegar num lugar, num conselho e só ter homens. Eu me lembro que uma vez eu entrei no Banco Central, falei assim, nossa, que estranho, né? Só tem homem aqui no Banco Central, né? Não tem uma diretora mulher. E era uma coisa que eu me incomodava, assim. E nem faz muito tempo isso, né? Nem faz muito tempo, né? E é tudo muito estranho, assim, essa cobertura econômica sempre foi muito masculina, as empresas sempre muito dominadas por homens, né? Os bancos, o setor financeiro, sempre só homens nas mesas de câmbio e só piadinha, né? Enfim, que não cabe mais hoje em dia, mas que tipo, chegava uma mulher, todo mundo ficava calado, porque era um ambiente masculino, né? Então eu acho muito legal hoje eu chegar e ver, inclusive em mesas de operação hoje, ter mulheres operando, que ainda é muito pouco. Mas... Então, aqueles filmes, O Lobo de Wall Street, essas coisas, elas são baseadas numa realidade, elas não são tão inventadas assim, né? De ter só homem. Aquele tipo de conduta, de postura e de ambiente. Exatamente, mais agressivo, né, e tal. E agora eu percebo que as mulheres começaram a entrar, mas na mesa de operações, meios de negociações, são muito poucas que eu percebo. E sempre foi realmente um relacionamento assim mais exclusivo, né? Assim, no sentido de excluir mesmo, acho que a mulher, porque é um ambiente de negócios, de economia que sempre, 20 anos atrás, né? Sempre muito mais masculino, excludente, né?
no sentido da mulher fazer parte daquele ambiente. E no início eu sentia assim, um pouco de machismo em alguns locais, sempre comentários, às vezes nem de propósito, né? Não muito... meio sem noção, né? Como se as mulheres tivessem que se comportar de determinado jeito, né? Aqueles homens mais velhos e tal. Que às vezes o que eu sinto é que às vezes a pessoa muito mais velha, não que isso seja aceito, né? Deva ser aceito, mas viveu num outro contexto, né? Ela foi criada de uma outra maneira e muitas vezes toma atitudes achando que está agradando, mas está sendo machista, né? Ela acha que está elogiando, fazendo alguma coisa. Está elogiando, né? Mas eu sempre me coloquei, eu mostrei que aquilo não era legal, mas nunca deixei de, por conta disso, fazer fontes, né? E conseguir o respeito das fontes, até aquelas que tinham esse comportamento mais, digamos, tradicional. Né? Bom, no próximo bloco eu vou te usar como cobaia no nosso quadro Alta Verdade e a gente volta daqui a pouco. Já tenho a grana para comprar meu AP, mas me disseram que se eu investisse e continuasse no aluguel seria mais rentável. Normalmente os economistas dizem que é melhor viver de aluguel. Você vive de aluguel, Juliana? As simples falas do presidente afetam a inflação. Você investe dinheiro? Já investi, hoje na crise não estou investindo. Tirou tudo, perdeu, né? Eu gastei, né?